O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Podem sentar, por favor, tenham bondade. Quanto ensinamento a palavra de Deus, né? Como a palavra, ela vai nos ajudando. Embora a palavra de Deus esteja cheia de ensinamentos, se a gente não abrir o coração, não abrir os ouvidos, né? E não abrir os olhos verdadeiramente, a gente não vai enxergar, não vai conseguir ouvir e não vai dar conta de caminhar diante desses ensinamentos. Hoje Jesus faz diversas perguntas aqui ao grupo, porque em um dado momento Jesus diz: prestai atenção, hein? Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E eles vê que só tem um pão no barco, né? Pensa, né? Nossa, né? Deve ser por causa do pão, né? Ou seja, eles estavam pensando que Jesus estava preocupado em encher a barriga deles ou não, né? E Jesus faz esses diversos questionamentos que a gente ouviu sobre os sinais, os milagres, as multiplicações que ele fizera anteriormente. E termina com uma pergunta: e vós não compreendeis? Vocês não entenderam ainda que eu não vim para ficar transformando pedra em pão, ou aumentando o cesto, né? Pegar ali um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe e encher a barriga. Eu não vim para encher a barriga do povo somente, né? Eu não vim para isso. Claro que é importante matar a fome de quem tem fome, né? Mas eu não vim para isso. Eu não vim só para encher a barriga do povo. Eu vim para encher o coração. Por isso que Jesus ele fica com esses questionamentos hoje. Caramba, né? Vocês não entenderam, né? Falando para nós, né? Puxa vida, né? com tudo isso, né? Com tudo isso que vocês já viram, não entenderam? Parece que vocês estão com os olhos abertos, mas não estão enxergando. Tem hora que a gente faz assim, né? Que nem quando a gente, essas portas de vidro aí, né? A gente tem cada narizada que a gente dá em umas portas de vidro por aí, né? A gente está com o olho aberto, mas não consegue enxergar, né? Não consegue ver, né? E muitas vezes, né, a gente não dá conta, parece que, de enxergar. E de fato, né, à medida que, espiritualmente falando, se o coração está fechado, ontem Jesus já ficou triste com os fariseus também, porque eles estavam com o coração fechado, eles continuam com o coração fechado. E essa é a tristeza de Deus, é o coração fechado, é não querer se abrir para aprender, para acolher e para dar passos na fé. A primeira leitura de hoje, nós estamos rezando, ontem já rezávamos
carta de Tiago. Hoje é o primeiro capítulo ainda, segue os versículos de ontem. Ontem foi do 1 ao 11, hoje continua do 12, vai até o 18, do capítulo 1. Ele continua com a bem-aventurança, como fora domingo passado, quem teve a oportunidade de participar da Santa Missa, falava lá das bem-aventurado e usais de vós, né? Na primeira leitura e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Mas hoje aqui ele inicia novamente no versículo 12 dizendo: feliz o homem, ou seja, bem-aventurado o homem, feliz o homem, dando continuação de ontem, que suporta a provação. Ontem o aprendizado que nós guardamos aqui da Santa Missa foi que quando a gente passa pelas provações com fé, gera perseverança e gera frutos. A provação passado com fé, nós somos comprovados, né? Passamos pela provação, fomos comprovados, aí gera uma alegria no coração. Ontem o apóstolo Tiago dizia que, olha, felizes sois vós quando sois provados e comprovados na fé. Felicidade, que bom, que alegria. E de fato, né? Vocês perceberam que é tão gostoso quando vem uma provação, vem uma tentação e a gente consegue vencê-la? A gente fica assim, nossa, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? É que nem os meninos ali da comunidade São Pio, que o Padre Roberto, né, fundou e acompanha, né? Volta e meia a gente está lá com eles também. E tem lá, né, um dos lemas deles, quando a gente, logo que entra assim, à direita, está lá escrito, né, lá no barranco, lá, só por hoje, né? E que alegria quando o só por hoje vai se dando na nossa vida, né? Aquele que, por exemplo, tem o vício da bebida e ele quer largar dela, cada dia, venci, veio o desejo, aquele que tem o alcoolismo, né? Veio o desejo e venceu, veio a vontade e venceu, passou, mais um dia, que gostoso, né? Ele dorme, bota a cabeça no travesseiro dizendo, glória a Deus, né? Mais um dia eu venci. A tentação veio, o desejo veio, a vontade veio, mas eu venci. Ou aquele que quer largar do cigarro, ou aquele que tem um vício na área da sexualidade, às vezes da infidelidade, ou adultério, alguma situação assim, na área, né, diversa da sexualidade, e assim por diante, né? E a pessoa consegue vencer, e é tão bom, né? Tão bom, a gente que está nas confissões, é tão gostoso quando a pessoa vem, e às vezes pessoas que a gente acompanha, né, e a pessoa fala, padre, eu vim me confessar, mas glória a Deus, aquele pecado eu venci esse mês, eu venci esse tempo, né? Tenho outros pecados, mas aquele, glória a Deus, eu tô vencendo. Eu não caí naquele vício lá do pecado, lá da internet, e assim por diante, do pecado da carne, ou do pecado lá da bebida, ou da mentira, ou do roubo, né? Em alguma situação de pecado assim, que a pessoa às vezes é arrastada. Então a pessoa dá um suspiro, né? E é tão bom, de fato, né? Então o apóstolo vai dizer, feliz o homem que suporta a provação, ou seja, que passa por ela. Veio a provação, mas você venceu, é muito bom, glória a Deus, né? Um outro ensinamento do texto de hoje, aqui dizendo sobre a questão de sermos tentados ou não, aqui tem uma catequese muito importante para a nossa reflexão dessa tarde de terça-feira, muito importante mesmo, né? Versículo 14 diz bem assim, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Em resumo, o que significa isso? Cada um é tentado diante das suas próprias limitações, das suas fraquezas. Qual que é a tua fraqueza? A minha fraqueza é na área da sexualidade. Eu sou muito tentado à questão de internet, questão da masturbação, alguma questão assim. Eu sou muito tentado nessa área. Eu sou muito tentado à infidelidade, ao adultério, sou muito tentado nessa área. Qual que é a tua fraqueza? Eu sou muito tentado à mentira. Eu tenho uma dificuldade, quando eu estou mentindo, facilmente eu acabo mentindo para conseguir isso, para conseguir aquilo, minto para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, minto para o padre, não mentindo para todo mundo. Tenho uma dificuldade muito grande de lidar com a mentira. Eu tenho uma dificuldade com a injustiça. Tretou, relou, eu mudo o peso da balança, eu roubo, eu sou injusto com a pessoa. Então uma tentação. Eu tenho uma dificuldade com temperamento.
Tretou, relou, eu mando todo mundo pro inferno. E brigo, e falo palavrão, e xingo, e assim por diante, né? Dá um nervo, né? Minha dificuldade é controlar o nervo, né? Dá vontade de pegar a galera pelo pescoço, qualquer coisinha já dá vontade de sair soqueando parede, soqueando todo mundo pela frente. Tenho muita raiva, né? Tem um nervosismo muito grande. Qualquer coisinha, chuta o sofá, isso seja adulto, adolescente, qualquer um, né? Qualquer coisinha já brigo, né? Se não dá aquilo que eu peço, eu já bato porta, já me fecho, né? E assim por diante, eu quebro. Se eu tiver com alguma coisa na mão, minha vontade é já jogar na parede. Tem um nervo. Tem pessoa que fala assim: padre, meu pecado é o nervo. Achei engraçado, até algumas senhorinhas, né? E assim, mas que pode atingir qualquer um de nós, né? Qualquer um. Estou só identificando uma situação que é universal, né? Que muitas vezes acontece com muitas pessoas. Padre, a minha dificuldade, eu tenho um nervo. Qualquer coisinha assim, nossa. E às vezes é pessoa de oração, é pessoa que reza, vai na missa, reza o terço, mas parece que o negócio acende fácil assim dentro, dá um nervo. Padre, a minha dificuldade é isso. Então cada um identifica a sua limitação. Cada um identifica a sua. Padre, o meu pecado é o dinheiro. Eu sou muito apegado ao dinheiro. Nossa, eu tenho uma vontade de ter dinheiro, ganhar dinheiro, e por causa disso eu faço qualquer coisa. E nossa, por causa do dinheiro, a minha tentação é o dinheiro. A minha tentação é comprar coisa. É o meu pecado, porque eu gasto, daí não é o dinheiro, eu gasto demais daí. Meu pecado é gastar demais. Eu não posso ver uma coisa, eu tenho lá já sobrando sapato, mas não posso ver que eu compro. Eu tenho lá sobrando roupa, mas não posso ver que eu quero comprar. E às vezes eu nem vou usar, mas dá um faniquito de vontade assim, que não posso ver, quando eu ver eu compro. Eu entro na internet, não estou nem precisando de nada, de repente estou comprando lá, só para ter o gosto de chegar o pacote na porta da minha casa e dizer que é uma entrega para mim. É um vício, né? Vai se tornando um vício, que é uma limitação, né? O descontrole com o dinheiro, na forma de gastar. Então cada um tem uma limitação. Então diz aqui o apóstolo que, primeiramente, nós somos arrastados pela nossa própria concupiscência. Aquilo que nos arrasta é a nossa fraqueza, é a nossa limitação. Enquanto eu falei aqui, você que está aí do outro lado da telinha, vocês que estão aqui no santuário, com certeza você já deve ter pensado, né? Qual que é a tua fraqueza? Eu digo a tua maior fraqueza, claro que tem outras pequenas fraquezas, né? Mas qual que é a tua maior dificuldade? O que mais te arrasta para o erro? O que mais te arrasta para o pecado? Diz o apóstolo que é contra isso que primeiramente nós lutamos. Então existe aqui no primeiro momento, nesse primeiro momento, às vezes nem é tentação do demônio. O demônio está me tentando. Às vezes nem é tentação do demônio, a nossa própria concupiscência, ou seja, aquela fraqueza que existe dentro de nós que nos arrasta. Por quê? Presta atenção agora nessa catequese sobre o pecado. Cada qual é tentado por sua própria concupiscência, ok? Pensou na tua fraqueza já? Você do outro ladinho da tela, pensou também? Segundo, que nos arrasta e seduz. Então, enquanto existe a fraqueza, a limitação, ainda não é pecado. Amém? Eu tenho desejo de comprar, um desejo louco para comprar coisas sem necessidade. Mas enquanto ainda aquilo está me arrastando, ainda não se tornou um pecado. Ainda é uma força que está dentro de mim. É o fermento aqui dos fariseus, né? O fermento de Herodes. É aquilo que movimenta a massa, que faz crescer. Alguma coisa dentro de mim está movimentando, como o fermento que faz crescer. O fermento dos fariseus aqui de Herodes é o fermento do mal, da ganância, né? Fermento aqui até mesmo da dificuldade de acolher a verdade, que é dos fariseus, de acolher o Messias, né? O fermento deles aqui era a dificuldade que eles tinham em relação, que eu partilhei ontem essa palavra, o preconceito, porque eles não aceitavam Jesus, porque Jesus veio de uma família simples, humilde, era pobre. Eles tinham dificuldade de aceitar o Salvador vindo de um lugarzinho tão pobrezinho. Então essa era a concupiscência, a fraqueza deles. Mas enquanto é só uma fraqueza, uma limitação, ainda não é pecado. Agora, o fermento o que vai fazendo? Ele pode tentar a crescer. Então ele vai seduzindo. A gente vai seduzindo. Eu abro um parênteses aqui para dizer que
Na nossa limitação, aí tem a ação do maligno. O demônio aproveita a nossa fraqueza para nos tentar. Ele percebe aonde nós somos fracos, aonde pela própria concupiscência nós somos arrastados. Aí às vezes então, de fato, muitas vezes, né, ele entra aí com os seus demônios para tentar e fazer-nos cair, para que a gente não suporte a provação, para que a gente caia diante da provação. Uma vez, versículo 15: em seguida, a concupiscência, aquilo que apenas era uma limitação, uma fraqueza, uma vez seduzido por ela, concebe, faz nascer, gera o pecado e dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, uma vez que você caiu no pecado, você bebeu, você traiu, você foi infiel, você comprou, você enganou o outro, mentiu, falou palavrão, xingou, você se deixou seduzir e caiu no pecado. Uma vez que você caiu no pecado, aí gera a morte, termina o apóstolo Tiago. Em que sentido que gera a morte? Se for um pecado mortal, a morte da alma, né? Mas mesmo que não seja um pecado mortal, gera uma morte, porque nos mata, porque daí vem a tristeza, não vem? Nossa, por que eu fui cair? Ai, misericórdia. Daí vem aquele peso da consciência, daí vem aquele sofrimento da alma, daí vem, nossa, o que eu fui fazer? Por que eu enganei ele? Por que eu fiz isso? Por que eu fui injusto? Por que eu menti? Por que eu falei aquele palavrão? Por que eu fui mal? Papati, patatá, e assim a gente vai dizendo. Então o pecado gera a morte nesse sentido, porque a gente morre cada vez que nós damos a luz ao pecado dentro de nós, por causa da nossa fraqueza. Por fim, eu termino essa pregação dizendo, a partir do versículo 17 e 18, o apóstolo Tiago vai nos falar que o dom precioso vem de Deus. E diante de toda essa realidade, agora vem a ação de Deus, que é a graça, o dom dele, que ele nos oferece, para que diante da provação, nós possamos vencer, suportar e passar. E se cair, possamos levantar, pedir perdão e continuar com Ele. Amém? Aí está a graça de Deus a nos auxiliar. São Miguel interceda por nós diante de nossas fraquezas, Nosso Senhor do Apocalipse, que o Senhor com seu dom, com sua graça, venha nos ajudar nesse caminho. Amém. Momento do nosso ofertório. Momento do ofertório. Para recebermos a comunhão eucarística.